Gênesis, o capítulo é o de número 12, como todos nós creio que conhecemos essa passagem, fala do chamado de Abrão. A palavra do Senhor diz assim em Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor diz a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora o verso de número 7. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: a tua semente darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém? Só até aqui. Como havia falado, todos nós conhecemos essa passagem, onde fala do chamado de Abrão. Sabemos nós, no verso 1, que nós acabamos de ler, Deus ordena Abrão a fazer 4 coisas. A primeira coisa: sai-te da tua terra, sai-te da tua cidade, sai-te da tua vila, do teu vilarejo, da tua aldeia. A segunda coisa: sai-te da tua parentela. A terceira coisa: sai-te da casa de teu pai. E a quarta coisa: vá para uma terra que eu te mostrarei. Dessas 4 coisas que Abrão recebe de Deus, ele cumpre 3 delas. Como todos nós conhecemos, ele sai da tua cidade, ele sai da casa de teu pai e vai para um lugar onde Deus ia mostrar. Ele esqueceu de cumprir qual mandamento, qual ordem? Deixar a tua parentela, deixar os teus parentes, pois todos nós conhecemos, ele leva o teu sobrinho Ló junto com ele. E sabemos quando Deus ele ordena algo, é porque Deus está vendo lá na frente o que vai acontecer. E muitas das vezes, nós não entendemos algo que Deus faz para nós, e queremos fazer a nossa vontade, e sabemos que lá na frente vai ter problema, lá na frente vai haver dificuldade. E no verso de número 7, como na qual nós acabamos de ler, Abraão obedeceu e seguiu, entre aspas, sem rumo e sem direção, que naquela altura não havia GPS, talvez nem bússola, foi sem direção. Como ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: a tua semente darei esta terra. E aqui vemos algo interessante que Abraão faz. Abraão, ele levanta um altar ao Senhor. Sabemos que altar é lugar de presença de Deus. Altar é lugar santo. E quando Abraão faz este altar, mostrando que queria a presença do Senhor. E nós vamos ver que ele faz isso diversas vezes por lugares onde ele era passando. Nós vamos ver que ele foi ele para Siquém, foi ele para Betel, no Oriente, a Ai, e foi ele também para Siquém. E mesma coisa, lá ele levantou o altar.
Mas sabemos nós que a nossa caminhada cristã, ela tem dificuldade, ela tem desafio. Como se diz, ela não é um mar de rosas. E a primeira dificuldade na caminhada de Abrão, a Bíblia vai nos falar que houve fome naquela terra. Houve fome naquele lugar. E Abrão decide fazer algo. O que Abrão decide fazer? Abrão, a palavra de Deus, no verso 10, vai dizer que Abrão desceu para o Egito. E sabemos que quando a Bíblia relata Egito, no nosso mundo, nos dias de hoje, nós podemos transformar Egito em mundo, em lugar do mundo, onde a presença do Senhor não se manifestava sobre aquele lugar. Quando Abrão decide, porque ele era o líder, ele decide ir para o Egito, ele sai da presença de Deus. Só que Abrão, ele tinha uma promessa, e aqui eu gostaria de chegar a este ponto. E muitas das vezes, nós como vemos esse texto, e olhamos e falamos, por que Abraão foi para o Egito? Ele tinha uma promessa. Você sabe disso porque você tem a Bíblia. Nós sabemos que Abraão foi para o Egito, e lá ele foi próspero naquele lugar, mas depois ele saiu daquele lugar, e Deus foi com ele. Mesma coisa somos nós. Nós temos uma promessa. E por que diante das dificuldades, nós paramos? Diante dos problemas, nós já não confiamos mais, não depositamos a nossa esperança em Deus. E aqui nós vemos Abrão cometer outro erro. Qual era o erro? De mentir. Sabemos nós que ele, ao chegar no Egito, ele mente, dizendo que Sarai era sua irmã, apesar que era mesmo meia-irmã, porque era filha de Tera, seu pai. Mas quando ele desce, ele mente. E aí nós também criticamos Abrão porque ele mentiu. Mas a palavra no verso 10 vai dizer, ele mentiu por causa que ele queria poupar a tua própria vida. Quantos são os crentes, ou se diz crente nos dias de hoje que mente? Quantos são as pessoas que mentem? Não, é só uma mentirinha. Muitas das vezes criticamos Abrão, e realmente foi errado mentir, mas aqui a Bíblia é bem clara, em falar que ele mentiu por causa da tua vida. Mas Abrão não tinha uma promessa? Tinha. Mas você não tem uma promessa? Tem. Eu tenho uma promessa? Temos. Nós temos uma promessa? Temos. E por que nós mentimos? Por que muitas das vezes nós mentimos? Muitas das vezes nós falamos, não estou mentindo, eu estou omitindo a verdade. Sabemos nós que infelizmente pessoas no meio evangélico que mente para ter algo, para se promover, até mesmo dentro das próprias igrejas. Infelizmente tem pessoas mentindo para pastores. Mas será que está mentindo para Deus? Será que Deus não vê? Será que Deus não sabe? Por isso, temos que ter muito cuidado quando às vezes nós ou mentimos, porque o verdadeiro cristão, ele não mente. O verdadeiro cristão, ele tem que perseverar firme, embora que às vezes alguns escapam, alguns escorregam, mas sempre clamamos pela misericórdia de Deus. E vamos ver ali
Abraão sendo próspero naquele lugar, até então Faraó descobrir que ela era tua irmã, porque Deus havia mandado uma praga para aquele lugar. Então o Faraó manda sair ele com toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, todos os seus bens que adquiriu dentro do Egito. E aqui eu vejo uma coisa interessante. O seu sobrinho Ló estava com Abrão. No momento que houve fome, embora que a Bíblia propriamente não fala, ele estava com Abrão, porque ele saiu junto com Abrão. Então ele passou por fome também. E aqui eu vejo algo interessante, que muitas das vezes, pessoas, às vezes abandonam algo na altura da dificuldade. Mas também tem muitos que na altura da dificuldade mantém firme. Só que sai do Egito, sai Abrão do Egito, sai Ló do Egito, sai toda a riqueza que eles lá também tiveram dentro do Egito. E agora vem. A Bíblia vai dizer que eles saíram, ele subiu para o lugar onde Abrão tinha levantado o altar. Ele voltou, precisamente, para o lugar onde ele tinha a intimidade com Deus. E quando chega, a Bíblia vai dizer que tanto Abrão quanto Ló eram muito ricos. Só que cria uma contenda entre eles, cria uma briga, cria não propriamente Abrão e Ló, mas os pastores criaram contendas, criaram brigas. No momento da escassez, manteram firme. Quem sabe até dividiu a mesma água, dividiu o mesmo alimento com seus animais. Mas quando veio a abundância, quando veio a fartura, aí já houve contendas. E eu acho interessante aqui, nos dias atuais, que aqui nós temos pastores mais sábios na palavra de Deus, mas sabemos que existe muitas igrejas que têm pastores fantasiados de lobos. Sabemos que muitas das igrejas têm pastores misturando com as ovelhas, mas verdadeiramente ele é lobo. Porque quando vê a igreja prosperando, quando vê a igreja crescendo, ao invés dele somar, ele quer dividir, ele quer separar. Quantos são os pastores que vemos, olha para o lado financeiro e começa a ver, poxa, a igreja está crescendo. Poxa, eu tomo conta de um rebanho que cada vez mais crescendo. Eu creio, se eu sair daqui e ir para ali abrir a minha igreja, vou levar metade ou boa parte comigo. E lá eu conseguirei mais. Olha aqui o que aconteceu com Ló. Ele estava próspero, junto com Abrão. Mas a promessa era para Ló? Não, a promessa era para Abrão. Só que quando você está junto da bênção, você é abençoado. Quando você está próximo da bênção, debaixo da bênção, você é abençoado. Só que quando vem a fartura, quando vem muito, nós, seres humanos, tem esse defeito, que somos, muitas das vezes, olhamos para o lado financeiro, olhamos para o lado da riqueza, e vamos puxar aqui. Se eu sou abençoado aqui, também serei ali. E eu me chamo a atenção, em Números, no capítulo de número 12,
aconteceu a mesma coisa com Miriam e Arão. Miriam vira-se para Arão e fala: Arão, Deus também não fala, Deus fala com Moisés, mas também fala conosco. Tudo porque Moisés tinha casado com a mulher cuxita. Os teólogos dizem, os estudiosos dizem que era uma mulher de cor, e criou-se, era uma mulher estrangeira. Por isso criou-se atrito dentro da própria família. E Miriam diz assim: Arão, também Deus nos usa. Só que Deus estava ouvindo tudo, contando, a conversa era só entre Arão e Miriam. Deus estava ouvindo tudo. Deus manda chamar, vem cá, atenda, Arão, Miriam e Moisés. Deus fala que Moisés era o homem mais manso daquela terra. Deus fala que ele falava com Moisés boca a boca. E criando intriga, falando por trás de Moisés, o pastor Efson Kennedy. E achando que Deus não estava sabendo. Deus não estava vendo, Deus estava vendo tudo. Mas quem chamou o povo para libertar o povo do deserto, da escravidão, melhor dizendo, levando para o deserto, Deus chamou foi Moisés. Usou também Miriam e usou Arão, mas a bênção era sobre a vida de Moisés. Não é à toa que nós vemos nessa passagem que Deus coloca a enfermidade, ela fica por 7 dias fora da tenda, fora do arraial. Tudo porque blasfemou contra a vida do servo de Deus, contra a vida daquele que tinha a bênção de Deus. E muitas das vezes serve para nós, ombreiros, serve para nós, membros, serve para nós congregados. Muitas das vezes nós estamos debaixo de uma bênção, talvez por causa de algumas normas, talvez por causa de algumas coisas que não queremos. Se estiver dentro da palavra de Deus, temos que implantar em nossas vidas, temos que colocar em prática. Agora, se não estiver dentro da palavra de Deus, aí sim, aí é diferente. Mas se estiver dentro da palavra de Deus, por que muitas das vezes as pessoas não querem? Sai debaixo da bênção de Deus, só por causa de algumas normas, só por causa de algumas coisas, algumas regras, e perde a sua bênção, perde aquilo que Deus tem para ele, de melhor. E o que aconteceu com Ló foi exatamente isso, ele achando que também ele seria próspero. E o mais interessante que eu vejo aqui nessa passagem, é que Abrão manda ele escolher: você quer ir para onde? Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. A Bíblia vai falar que ele levantou os olhos, levantou a cabeça, e olhou, e viu um campo verdejante. Eu quero para lá. Ele poderia muito mesmo ver e falar: Senhor meu, ou tio meu, o senhor é mais velho, o senhor tem todo o direito, escolha para onde o senhor quer ir. Não, eu quero ir para lá para o lado do Jordão. A Bíblia vai falar que naquela altura, aquilo parecia o jardim de Deus, que era o jardim do Éden, penso eu, de tão bonito que era. Mas já naquela altura, a própria Bíblia vai dizer que o pecado já era tanto naquele lugar, que já tinha chegado a Deus. E muitas das vezes nós olhamos para campos verdejantes, olhamos para lugares onde nós pensamos que lá seremos prósperos, lá seremos abençoados, e saímos da bênção. E vamos para lugares que futuramente pensamos que seremos abençoados.
Você pode sim ser abençoado lá, desde que seja debaixo da bênção. A partir do momento que você sai debaixo da bênção, a prosperidade, com certeza, você pode ainda até ter ela, mas é passageira. Como nós podemos ver, eu não vou me deter muito aqui, mas todo mundo conhece essa passagem, que Ló foi próspero ali, até os 5 reis tomaram os 4 reis, que tomaram tudo. Depois teve que ir atrás de quem? De Abrão. Abrão vai lá e resgata tudo de novo, dá para ele, aprendeu a lição. O que era para ele ter feito? Perdão, meu tio, perdão. Posso estar junto contigo? Posso voltar para a bênção? Não, ele volta de novo para o mesmo lugar. Como se diz o ditado, né? Errar uma vez é humano, mas 2 vezes é burrice. E as pessoas, muitas das vezes, persistem nos erros. Muitas das vezes insistem. Se as coisas não estão dando certo, ore a Deus, levante um altar, busque a presença do Senhor, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor caminho. O véu já foi rasgado, de alto a baixo. Nós temos acesso, livre acesso. E muitas das vezes, as pessoas persistem no erro, persistem lá nas dificuldades, vai quebrando a cara, 1, 2, 3. E o que aconteceu com Ló? Entrou para um lugar próspero, esteve num lugar onde a presença do Senhor não se mantinha, onde Abrão clama ali, não havia nem 10 justos na última clamação, que ele falou, não, vou parar por aqui, que se fosse aqui no meio de mim, era todo mundo, mas naquela cidade, em 2 cidades, não era uma, era 2, Sodoma e Gomorra, não havia nem 10 justos naquele lugar. Como é que era? Ló sai de lá, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. O que valeu daquilo que ele correu atrás? O que valeu de ter ele saído debaixo da bênção? E muitas das vezes, como aconteceu com Ló, perdemos a bênção aqui mesmo nessa terra. Mas tem uns, talvez não perca ela aqui nessa terra, mas a eternidade. Então, por isso, vamos manter firme. E vamos ver Abrão cada vez mais abençoado. E Deus, quando fala para Abrão, no verso de número 13, de 12, ele vai dizer na parte B, e em ti serão bendita a nação de Israel, e em ti será bendita a nação de Portugal, e em ti será bendita a minha família, a sua família, em ti será bendita todas as famílias da terra, todas as famílias da terra será bendita através da descendência de Abraão. São todas as famílias da terra. Por isso, nós temos uma promessa. Abraão teve a sua promessa. Abraão passou por dificuldade. Abraão desviou um pouco da sua rota, do seu caminho. Sim, aconteceu tudo com ele. Mas Hebreus vai dizer que Abraão é o pai da fé. Abraão era amigo de Deus. Assim como Abrão teve a promessa e depois passou para Abraão, assim somos nós. Todas as famílias da terra, sem exceção de nenhuma, são todas as famílias da terra. Mas para isso,
vai haver dificuldade, vai haver barreira, vai haver problemas, vai haver fome, mas que nunca venhamos esquecer da promessa, como foi ministrado aqui na terça-feira. Qual promessa é essa? A nova Jerusalém que tem preparado para cada um de nós. Cada um de nós temos essa promessa em nossa vida, mas sabemos, para alcançar essa nova Jerusalém, temos que ultrapassar todos os obstáculos, temos que ultrapassar todas as barreiras, todas as dificuldades, porque assim como Deus deu a promessa para Abraão, e cumpriu na vida de Abraão, assim Ele tem uma promessa para mim e para você, para cada um de nós, para você, irmão internauta, que nos acompanha. Tem essa promessa, mas para isso temos que manter firme. Seja qual for a dificuldade, é uma enfermidade que está te atrapalhando, seja na área financeira, nunca deixe de levantar um altar, nunca deixe de perder a intimidade com Deus, porque sabemos que a das piores ruínas do ser humano é quando ele perde a intimidade com Deus. Sabemos quando o ser humano ele entra na escassez, nas dificuldades, principalmente quando ele vai para o Egito, é porque ele sai da presença de Deus. E a partir do momento que colocarmos Deus em primeiro lugar, seja qual for a dificuldade que vier, sempre Jesus como nosso alvo, e sabendo sempre que Ele tem para nós uma nova Jerusalém, mas só vai receber aqueles que manterem firme e fiéis na presença do Senhor. Amém? Quero agradecer a minha rica oportunidade que foi concebida nesta noite, convidar a igreja para se colocar de pé.